de julho de 2024. Estamos em Ipumirim, na casa da Dona Nair. Dona Nair, qual que é o seu nome completo? Nair Angélica Jombelli. Eu vou botar o de Bortoli também. Jombelli de Bortoli. Tá. E o nome completo do seu falecido esposo? Acho que é Adolfo de Bortoli. Que eu sei, só tinha um. Sim. E vocês casaram quando? Agora eu vou saber. Nós fizemos boda de ouro, 50 anos, depois ele viveu mais 6. São 56. Certo. E quanto tempo que ele faleceu? 9 anos. Então, 6 mais 9 é 15, então vocês teriam 65 anos de casados. Sim. Tá. Como que vocês dois se conheceram? Moravam os dois em Ipumirim? Sim, nós morávamos os dois aqui. Nós se conhecemos, bem dizer, num baile. E namoramos 8 anos. Uhum. É. Tá. Ele fazia o quê? Ele tinha açougue. Naquele tempo e hotel já. Açougue e E hotel. E a senhora fazia o quê? Eu? É. Eu trabalhava em casa só. De solteira, né? Sim, cuidava Sim. da casa. Sim, e das crianças, né? Mais novas. Sim. Uhum. E assim, por que a senhora se interessou por ele e não por outro rapaz? Eu conheci ele e namorei só ele. Uhum. Daí nós depois casamos, fomos morar no hotel. E no tempo do namoro de vocês, namorava em casa, Em casa. podia ir nos bailes em volta? Podia, mas minha irmã tinha que ir junto, a mais velha. Naquele tempo era Uhum. E vocês casaram aqui na cidade de Ipumirim? sim, A igreja nova, nova? O padre Amélio. Amélio. Como é que foi o dia do casamento? Ah, nós fizemos uma coisa bem simples. E foi no hotel mesmo. Sim, mas aí teve café na casa da noiva? Ou não? Não. A noiva saiu da casa dela e foi para a igreja. Foi para a igreja. Tá. E o noivo saiu da casa dele e foi para a igreja. Igreja. A pé? Não, fomos de carro. Foram de carro. Daí casaram no civil e no religioso no mesmo dia. No mesmo dia. Tá. E daí o almoço foi no hotel. Foi a janta. Ah, não foi de manhã o casamento? Não, foi de tarde. Ah. E o que teve nessa janta de casamento? Ah, como churrasco, salada e pão e bebida, né? Quem queria cerveja, quem queria guaraná. Vinho? Ah, Tinha vinho? tinha vinho também. E depois da janta teve... Daí depois da janta foi para casa. Não teve dança? Não. E aí a senhora já estava na casa dos sogros. Sim, já estava na casa do sogro. E como é que foi daí? Vocês ficaram morando lá quanto tempo? 5 anos. E nesses 5 anos a senhora fazia o que dentro daquela casa e daquela família? Ajudava em tudo. Almoço, roupa, para lavar. Tudo. E no açougue? No açougue era o Belfo. A senhora não ajudava no açougue? Não, só na limpeza. Mas senão não. Uhum. E o que a senhora sabe do serviço, do trabalho, do negócio do açougue? Picar carne, daí ele matava na sexta. No sábado de manhã ele vendia a carne. Aí eu nunca ajudei ele.
Sim. Matava uma vez por semana, então. É, uma vez, às vezes 2 vezes, no sábado talvez 3 também, né? Conforme tinha os pedidos, né? Sim. E a senhora sabe o que se fazia com o couro? O couro ele salgava e depois ele vendia uma quantidade grande. Agora, para quem ele vendia, eu não sei. Mas tinha essa venda do Sim, couro sim, sim, salgado. sim. Aham. E quem que eram os clientes do açougue? Daqui, de todo mundo, que era só um, né? Os clientes eram todo sábado. Uhum. E durante a semana que não matava gado todo dia, o que o seu Adelfo fazia? Não, mas daí ele ia à procura de gado e cuidava no hotel também. E às vezes ele não estava, daí nós se virava sozinhas, né? Uhum. Porque eu fiquei 5 anos com o sogro, mas depois ele saiu, nós ficamos sozinhos. Uhum. Foram os sogros que saíram do hotel? Sim. Eles saíram, daí nós ficamos, né? Sim. E como é que o hotel funcionava? Ah, nós dava café, almoço, janta e quarto de noite, né? Uhum. Quem que usava o hotel? Gente que vinha de fora? A maioria era viajante. Viajante que vinham vender, daí eles paravam no hotel, né? Uhum. Tinha um que ele, desde que nós ficamos sozinhos, ele vinha, ele ia para Concórdia e voltava no hotel aqui. E era um hotel simples, não sei se era comida, o que ele ficou anos. E a Silvia e o Paulo nasceram no hotel? Sim. E como é que a senhora cuidou deles quando eles eram pequenos? Olha, a Sílvia tinha 5 anos, daí essa menina veio que eu criei, a Gema. Ela cuidava das crianças. E eu ficava trabalhando, né? A Sílvia incomodou mais, ela estava muito doente. E vez o Paulo não, né? O Paulo já nasceu com 4 e meio, mas ele não incomodou, mas a Sílvia era muito doente no começo. E daí eu de noite eu pegava o Paulo e embalava numa cadeira para pegar ele no colo. Porque durante o dia eu não pegava. E tinha muito serviço. E eu tinha 2 empregadas, né? E a Gema. Ela, a maioria, ela cuidava das crianças. E ela ia na aula também. Quando a senhora diz as crianças, era a Silvia Filha e o Paulo. Tá. E como é que a senhora diz embalava ele na cadeira? Eu pegava ele, nem que estava dormindo, eu pegava ele e embalava numa cadeira. A senhora Pra- sentava na cadeira e pegava ele no colo. Sei, para Tá. segurar ele um pouco no colo. Sim, É. e também porque ele era grande. Grande. Tá. E como é que é a história dessa filha adotiva? Essa filha adotiva, o pai dela veio ver se eu não precisava de uma empregada. E eu disse que sim. Ele trouxe ela. Ela era grande assim, mas quando eu vi ela, eu disse, essa aí não pode ser empregada. Era uma criança. Ela era uma criança. Daí ele disse que a madrasta não queria ela em casa. Então eu disse, se o senhor quer me dar ela para mim, então vamos fazer os papéis e eu fico com ela. Eu vou criar ela. Mas ele não quis me dar os papéis. Ele disse, não precisa papel. E daí com 22 anos ela casou, ela foi embora, né? Até os 22 ela ficou comigo. Então a senhora criou ela. Criei Ela ela. ajudava a cuidar das Depois crianças. ela me ajudava a fazer o serviço quando ela era maior, né? E daí as crianças já eram maior, mais grandinho. E daí ela me ajudava também. Mas ela era muito querida.
muito. A Sílvia e o Paulo, eles choraram 3 dias. Eles Que era uma queriam irmã ela, para né? eles. Queriam ela. E o Mauri de Lai, que morava ali perto, ele pegava a caminhonete e levava os dois passear. Para distrair. Porque eles choravam que queria ela. Era uma irmã, né, para eles. Mas ela era muito querida. E a senhora sabe onde ela está hoje? Sim, ela está lá no Mato Grosso, como é que é o nome? Ela vem seguido, me vê. Ela ficou viúva e agora ela casou de novo. E essas 3 meninas ali é dela, que está aqui no banquinho. Agora em julho ela vem. Ela vem 1 vez, 2 por ano. O que a senhora e o seu Adelfo ensinaram para os seus filhos? O que vocês ensinaram para eles? Olha, nós ensinamos tudo de bom. Ai, Paulo. Não incomodaram, para dizer a verdade. Nenhum. Eles eram bons. Agora, quando precisava xingar, era sempre a mãe, né? Eles precisavam dar um tapa, também eu dava. Naquele tempo não tinha, que nem hoje, né? Uhum. Mas não precisava. A Sílvia incomodou um pouquinho mais. Mas o Paulo não. Paulo, para ele, tudo era bom. Mas o que vocês ensinavam para a vida deles? O que eles tinham que saber, como é que eles tinham que se comportar? Tá, mas naquele tempo não era que nem hoje, a gente não sabia muita coisa, né? A gente ensinava tudo pro bem deles. Para ele não brigar, para ele não roubar, para ele não fazer maldade. E assim a gente ia ensinando. Mas não é que nem hoje que tem mais coisas, né? Pra gente conversar também com eles. Sim. Então a senhora não precisou deixar os seus filhos em casa sozinhos, Não. porque tinha quem cuidava. Tinha quem cuidava. Nós ia muito nos bailes, né? Baile, carnaval, mas eu deixava sempre uma senhora cuidando deles e a Gema, né? A Gema Sim. sempre depois, quando ela tinha idade, eu levava ela junto. Como quando a Sílvia também tinha idade. Sim. Mas sozinha elas não iam. Nós sempre ia junto. E daí a senhora aplicou para os filhos o mesmo jeito que fizeram com a senhora, não podia ir sozinho. Sim, sim, sim. Nós não precisávamos nem falar, né? Os pais só davam uma olhada, nós sabíamos onde nós tínhamos que ir, né? E esse tempo que a senhora morou com os sogros? Tava tudo bem. Sim. E aí as 3 filhas, ele tinha as 3 cunhadas, né? Sim. Mas nós nunca discutimos. Sempre deu tudo certo. Sem nenhuma encrenca? Não, nem com as cunhadas, nem com o meu sogro tomava, né? Mas ele para mim era muito bom. Nunca me disse nada. E a senhora acha que esse tempo de harmonia, entende? Que vocês se davam bem, trabalhavam juntos, por que era assim? Porque ainda mais se o sogro bebia, entende? Podia dar briga, podia dar problemas. Sim. Mas como é que vocês conseguiam segurar tudo andando em dia? É que a gente tinha que ter paciência, né? E eu também. Para mim estava sempre bom. Eu não ia responder nem pro sogro e nem pra sogra. E com as cunhadas também. Cada uma fazia o seu serviço e de domingo a gente ficava junto, saía junto, às vezes com as cunhadas. Volta por lá, passava na frente do bar. E daí eu ficava olhando, ele dizia, minha nora. Ele disse, quer aproveitar e junto, vamos então. Então ele vinha. Daí eu ia com ele, até em casa. Porque o bar e o hotel não era longe, né? Era Não, mas pertinho. daí ele morava aqui já.
Ele já Ah, tinha saído, foi para o Paraná, voltou, daí eles construíram a casa aqui. O sim. neto ajudou, né? Então o seu sogro tinha respeito com a senhora a Sim, ponto de sair do bar e nunca me junto. disse nada. Nada, nada, nada. Não. Ok. Agora, Dona Nair, vamos voltar lá pro tempo do namoro. Tá. O, no seu tempo, entende? O que, que uma moça precisava saber para querer casar? Para poder casar? Pouco. Minha, pouco, porque os pais, a mãe não explicava nada. A gente não. A gente ia sabendo um pouco na aula, e um pouco com as amigas, porque as mães não tinham como saber. Tá. A senhora está falando da relação do casal. Sim, Tá. sim. Então, vocês não tinham orientação sobre a relação que o casal ia ter. Não. Tá. Nada. Aí, alguma outra informação perdida com amigas. Sem amiga e na aula, né? As professoras explicavam. Sim. E naquele tempo eram as professoras, né? Uhum. Mas além dessa questão, digamos assim, a senhora sabia fazer a comida, Ah, o sim. que tinha que saber para dar conta? Tinha que saber fazer tudo de casa. Comida, roupa, lavar, tudo. Cuidar uma casa, né? Naquele tempo a gente sabia tudo. Uhum. E a senhora chegou a trabalhar na roça Sim, antes de casar? sim, com meu pai e minha mãe, né? Sim. Tá. E como é que era o serviço de uma moça na roça? Era terrível. Terrível. Eu disse, se fosse para plantar trigo, para mim comer pão, eu não ia comer pão mais. E colher trigo é triste. Conta para nós, dona Nair, por que era terrível? Ah, Conta para nós o que era terrível no serviço. era triste porque tu tinha que fazer, eles faziam aqueles, como é? Aqueles, Fecho. tu tinha que carregar 3 nas costas. E descer um morro, talvez caía uma, né? E daí meu pai fazia voltar, pegar aquele, botar nas costas e levar onde e tinha que levar. E tinha que fazer, né? Tu sabe que naquele tempo era pesado. Não. Trabalhava que nem um homem, Sim, então. sim. Todos nós. Eles que podiam ir junto, minha irmã, eu e 2 irmãos. E os outros eram mais pequenos, né? Uhum. É. E a senhora chegou a lavrar também, Não. mas o serviço Carpi, sim, mas lavrar não. E quando a senhora casou, a senhora ganhou enxoval? Sim. Nós levamos enxoval o que mais precisava, né? Uhum. Marido, Que era o que a senhora ganhou no enxoval? eu ganhei lençol, toalha de banho, coberta, uma colcha, as cortinas do quarto e o resto a roupa que mais precisa, né? Uhum. Camisola, 2. E os presentes de casamento? Presente de casamento ainda eu tenho, do primeiro, né? De casamento. Uhum. Ainda eu tenho umas louças. Ganhou mais louça ou outras coisas também? Ganhei bandeja, prato, uns jogos de café, uns copos bonitos também. E nesse tempo que vocês moraram com os nonos, tá? A senhora disse que sempre se deram bem. Sim, sempre. Os nonos ajudaram a criar os netos, ajudavam a ensinar eles? Sim. Uma vez nós fomos ao Paraná, ficamos 15 dias, acho. E quando eu voltei, daí
já tinha os gravetes na área, tudo para começar o fogo. E ele disse, essas crianças sofreram fome lá. Daí ele pegou o Paulo, a Sílvia e o Paulo e levou para casa, porque disse que eles nem comiam lá. Mas eles comiam, né? Ele disse que passaram, ele só levou para mim de noite, lá em casa. Segurou o dia inteiro. Ah, ele era muito bom, o sogro. A sogra também, né? Sim. Ah. Quais que foram, assim, as maiores dificuldades que vocês tiveram na vida? Vocês casaram, construíram família, né? Quais que foram as coisas que vocês tiveram? Quando nós ficamos sozinhos no hotel. No começo foi difícil. Os nonos saíram para ir morar sozinhos porque estavam velhos ou por quê? Não, o meu cunhado quis que eles fossem morar lá. Onde é que era o tio Vidamino, Paulo? Em Nova Concórdia, no Paraná. Nova Concórdia. E eles foram. Ficaram 5 anos, mas daí eles não queriam mais ficar lá. Daí nós vendemos hotel, e daí eles construíram uma casa e nós pagamos aluguel. E nós não tínhamos para comprar casa. Uhum. E daí quando vocês saíram do hotel, vocês trabalharam com o quê? Nós saímos do hotel e compramos engarrafamento. No hospital, antes. O hospital. Sim. Compraram de quem? Nós compramos do Dr. Jairo. Ah, vocês tiveram vários negócios, né? Tá. Foi hotel, engarrafamento, britadeira, hospital, né? É isso? Tá. O que a senhora lembra desses negócios? Eu lembro mais do hospital. Então, conta pra Porque nós como é que era o eu hospital. trabalhava na cozinha, né? Lá no hospital. Uhum. É. O hospital era só de vocês? Não, era do Ernesto e o Valério Tremé. E eram 3 donos, então? 3 donos. Tá. E quem que era médico? O médico passou uns quantos. Os 2 lá, como é que era? O Buda? Agora que não me lembro o nome. Aquele que veio no casamento dos 50 anos lá, o Turcinho. Voltando ao assunto ali, das dificuldades, entende? Assim, ó, a senhora afirmou que vocês sempre tiveram uma relação tranquila na família. Sim. E o casal, né? Como é que vocês lidavam quando tinha alguma coisa para resolver? Um achava que era de um jeito, o outro de outro jeito. Não, mas a gente entrava no mesmo assunto e o Delfo e o pai se entendiam, né? Uhum. E a senhora e o seu Adelfo? Também. Nós nunca tivemos dificuldades sobre isso, né? Sim. E com os filhos? Vou pensar agora. Nem com os filhos. O que um diz, o outro também entra em acordo. E eu também, né? Porque é tudo... A gente se entende, vamos dizer. Uhum. Assim, né? Que conselhos a senhora daria para quem hoje ainda pensa em casar? Eu acho que pensa para eles fazerem uma família, né? Mas casar para casar, não vou casar, se não dá certo eu me separo, porque hoje em dia a gente escuta muito isso, né? Vou casar, mas se não dá certo eu me separo. Não é assim. A gente precisa ter um pouco de paciência, tanto a mulher como o homem. Eu, quando discutia com o Delfo, que ele estava bravo, eu ficava quieta. E depois, tu fala depois, então. Isso aí não tá certo.
É. Mas nós se entendia também. Não brigava muito. A senhora acha que valeu a pena ter casado? Sim. Pra mim, sim. Tá, a senhora tem orgulho da sua família? Tenho. Né? O que a senhora acha que tem de bom nos seus filhos, na sua família, nos seus netos? Olha, meus filhos são 10. Meus netos também. E meus netos me respeitam que... E todos eles gostam de mim, como eu gosto deles, né? E nós se entendemos. E nunca me responderam, meus netos. Nunca. E às vezes eu falo alguma coisa, às vezes tenho vontade de responder, mas não respondo. Eles nunca me respondem. E me tratam muito bem. Muito bem mesmo. Tanto a nora como o genro. É. E os filhos nem se fala. É só me olhar. Paulo. Senhora, o que é amor? Amor é se respeitar. É, eu acho. A melhor coisa que tem é se respeitar. E o que é família? Família é tudo. Para uma mãe. Tudo. E o que é a vida? A vida, eu digo que ela é meia pesada, mas é boa. Eu disse que a vida é bela. Sempre digo. Tem dinheiro ou não tem, mas se tu tem saúde, é tudo na vida. É. E, dona Nair, o seu Adelfo faleceu há uns já 9 anos, né? 9 anos. Tá. O que a senhora pode contar para nós da vida depois que o companheiro se foi? É triste. É muito triste a gente... Mas a gente tem que se conformar porque não volta mais, né? A gente tem que tocar para frente, porque se tu baixa a cabeça, aí fica muito pior as coisas, né? Só que é triste. Seja marido, seja filho, seja quem for. Quem perde, eu acho que é pesado, né? Uhum. É. Nair, na sua família, a senhora lembra se aconteceu aquela história que não podia falar italiano? Sim. Como é que foi isso? Falava italiano. Mas depois que eu casei, não falamos assim, não tinha com quem falar. Meus pais falavam. Muito. E os sogros não? O sogro não. E por Nem que a- será? Nem a nona. Não, nem o sogro nem a sogra. Em casa, meu pai e minha mãe, sim. Mas depois que nós saímos, começamos a estudar também, daí já perdemos, né? Sim. E, Mas eu entendo muita coisa. sim, e quando a senhora ia na escola, eles criticavam porque falava o... Não, mas lá era só português. Sim, mas Não aí... falava italiano. Sim, mas quem sabia falar o italiano e não sabia o português, eles xingavam? Ou não? Não. A maioria sabia o português das crianças, né? Sim. E também nós não falávamos mais de italiano. Ia para casa também, às vezes a gente não falava mais. Mas os pais não xingavam, deixavam nós falar. Sim. E os seus filhos e os seus netos continuaram falando ou não? Não. Eu, às vezes, o Dudi, nós conversamos, eu e o Dudi, bastante italiano. Ele quer aprender, né? Sim. Daí ele disse que ele quer ir na Itália. Daí nós falamos bastante. Bom, com o Dudu a gente fala de tudo, né? Ele pergunta. Isso me lembra uma outra coisa. Quais que eram as comidas que vocês serviam no hotel? Ah, de tudo. Feijão, arroz, massa, carne, churrasco, de tudo. Saladas. Salada. Naquele tempo era alface, radici, cebola
Tomate, mas tomate era pouco, porque tinha pouco também. E alguma coisa em vidro, né, que você comprava. Agora, sobremesa eu comprava tudo em lata. Pêssego, figo, nata, creme de leite. Que tinha viajante que queria todo dia, né? Tem alguma comida que a senhora gosta mais? Que eu gosto mais. É. Ritmo do... Daí a dona Nair agora vai contar a receita de massa que ela gosta. Pode falar. Eu gosto de massa caseira e bem temperada. Assim eu fazia no tempo também. Tá, e como é que é essa receita? Ah, Conta pra nós como é que é a receita. a receita De fazer a massa caseira bem temperada. faz a massa, né? Ovos, água, farinha, nós botava. E a massa daí eu pegava, cozinhava frango, né? E desfiava e fazia o molho. Aí era só com massa e tomate, cebola, porque essas coisas, ervilha, essas coisas nem tinha. Tinha, mas talvez a gente nem sabia. E os viajantes gostavam disso ali. E bife. Bife na chapa. Que a gente fazia no fogão, né? Na chapa mesmo. Tá, mas era bife do quê? De gado. Ah, de gado. Só de gado, né? Não. Porque carne de porco tem que ser bem assada. E eles gostavam de churrasco também. Os viajantes, às vezes eles voltavam no sábado e ficavam no domingo ali. Daí a gente botava carne de porco, carne de gado. Os viajantes de longe, então, Sim, voltavam para ficar aí no eles domingo. voltavam, tinha um, e acho que ele ficou 4 anos, indo para Concórdia e voltando. Eu falei esses dias pro Paulo e o Dudi. Ele voltava, ficava ali, e era assim, hotel simples, nossa, comparação de... Só que eu acho que era limpo, a gente limpava direito e fazia comida. E conversava bem com eles. Verdade. E voltava ali, né? Ficaram anos voltando. Um ficou 4 anos. Mas depois ele ficou doente, daí... Tem alguma coisa que a senhora sente saudade de antigamente? Dos bailes. E Por gostava. quê? E gostava dos bailes. Disse, não é que nem hoje. Não vai porque não tem roupa. Nós fazia saia e blusa. Daí nós íamos nos bailes, lavava a blusa e no matinê nós botava a blusa, mas daí era limpa, né? Que a gente... Ali no Clube Novo. E quem que eram os músicos? Ah, tinha de tudo. Eu não me lembro. Uma vez veio os Bertucci, que era... Não, nós gostávamos de tudo. No carnaval nós íamos 4 noites, voltava às 5 da manhã, tomava um banho e trabalhava. 7 horas nós estávamos indo de novo. Já tinha chuveiro elétrico nesse tempo? Oh, no hotel não. Não tinha. Acho que tinha pouco também, sei lá. A luz era da barragem? Bem. Bem. Bom, engarrafamento eles queriam guaraná, eles nem tomavam, queriam água quando eles tinham. E lá no hotel eles queriam ovos. Era do contrário? Depois nós saímos eles queriam É bife. que nós não comia para vender para os outros, tá. né? Sim, sim.